O que te move? O que faz você sair da cama, né, levantar cedo ou tarde, dependendo aí da sua jornada, da sua rotina, mas você levantar e fazer o que você gosta, se propor a sair da sua inércia e fazer algo diferente, fazer algo inovador, fazer algo, seja para você, seja para o seu trabalho. O que te move, né? O que te tira dessa zona? Qual que é o teu propósito de vida? Eu acho não, acredito que muitas pessoas ainda se perguntam isso, independentemente da idade, e outras pessoas que estão começando uma jornada, que estão começando a vida, seja adulta, seja a vida jovem, ainda se pergunta qual que é o meu propósito, o que pode me motivar, ou o que pode favorecer para que eu saia e faça algo, para que eu saia e trabalhe, para que eu levante da cama, para que eu me motive a fazer diferente, a fazer algo produtivo para mim, para a sociedade, para minha família, para meus amigos e que seja. Isso é o que a gente vai falar aqui. O que motiva as novas gerações? Se você está do outro lado, se você tem dúvida, se você quer saber mais, se você às vezes acha que sabe alguma coisa, pense. O que as empresas, o que as pessoas hoje, principalmente das novas gerações, estão fazendo e é a fagulha, o ponto de chave, a virada que faz essas pessoas trabalharem, produzirem, serem alguém dentro de uma sociedade. Ficou curioso? Se liga nesse vídeo e roda a vinheta. A gente vai falar aqui de um estudo da Gen Z and Millennial Survey 2024, ou seja, uma pesquisa desse ano de 2024 realizada para gerações Z e mileniais. Quem não sabe, a geração Z é aquela geração nascida entre 97 e 2010. Eu achava que eu era uma geração de Z, mas eu não sou. Eu sou um millennial, que é da geração de 1981 até 1996. E esse estudo ouviu aproximadamente 14 mil pessoas da geração Z e 8 mil dos millenniais. E aí o que mais preocupa a geração Z brasileira, aqui no caso, são questões climáticas seguidas por custo de vida, discriminação de gênero, raça e orientação sexual. A gente tem que 60% dos entrevistados dizem pressionar as companhias para que elas adotem medidas para combater efeitos climáticos, efeitos que gerem mudança aí no clima. E esse percentual aqui no Brasil é até mais do que a gente observa quando a gente olha essa mesma geração a nível global. A nível global, essa geração responde que mais ou menos 50%, 55% aproximadamente, pressionam a sua empresa, os seus empregadores, um local onde elas trabalham, um local onde elas exercem suas profissões ou onde elas querem exercer as suas profissões, para que esses caras, essas empresas, se posicionem em relação a questões envolvendo o meio ambiente, principalmente questões que tragam mudanças climáticas. Então mostra que as empresas elas têm que ter para atrair essa geração, ou se você está aí do outro lado e pensa, né? Eu tive uma conversa com um conhecido que ele está entrando no mercado de trabalho e ele realmente perguntou: Thiago, como é que você lá atrás encontrou o seu propósito de vida ou o seu propósito, né, de emprego, que seja? E eu falei, cara, olha só, realmente isso é uma descoberta. Você não olha de uma hora para outra e fala, esse é o meu propósito de vida. Pouca gente, e aí assim, sendo bem sincero e transparente, pouca gente é aqueles que falam, não, já sabia meu propósito de vida na faculdade, na escola, que seja. Às vezes você tem indícios, você tem pontos que te conectam a esse teu propósito, mas você não sabe com clareza qual é o propósito. E aí muitas pessoas falaram, Thiago, como é que você sabia? Como é que você sabe? Você já sabe. Eu acho que o propósito, ele pode mudar ao longo da tua jornada, mas eles se conectam, esses propósitos, ou o propósito fim da tua vida, ele sempre está conectado. E aí aqui é interessante e aí quando essa pessoa me perguntou, eu falei com ela, obviamente, porque ela estava, né, eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu propósito. Não vou fazer algo que não tenha correlação, que não se conecte com quem eu sou. E eu acho que essa é uma dica legal. Sempre pense dentro do seu propósito quem você é, né? Ou melhor, pense em quem você é primeiro, quais são as suas qualidades, quais são os seus atributos e a partir disso, identifique o que você faz melhor
e com o que você faz melhor, você pode talvez direcionar para o propósito que você está vivendo naquele momento. Porque o propósito que eu tinha quando eu estudava era um, quando eu estava na faculdade era outro, quando eu comecei a trabalhar foi outro. Obviamente, todos esses propósitos eles se conectam. Quando eu olho para trás e eu vejo aqui o que eu estou fazendo hoje é justamente trazer a mudança, trazer o diferente, trazer o novo e ajudar as pessoas a pensarem, refletirem, identificarem dentro delas o seu potencial e, obviamente, usar esse potencial para o melhor dela e de todos aqueles que estão à sua volta. Esse é o meu propósito hoje básico. Quando a gente olha para essas novas gerações, muitos ainda estão perdidos porque não sabem o que querem, não sabem o que fazer. Olhe para dentro de você, identifique quais são os seus atributos, suas qualidades e, a partir disso, trabalhe nelas para aperfeiçoá-las e aí você vai, o teu propósito vai chegar naturalmente. Pode acreditar, mas não se sinta, né? Só porque eu falei isso, não sente a bundinha na cadeira e fique, meu propósito, o Thiago falou que vai chegar, então eu vou esperar. Ele não vai cair no seu colo. Trabalhe, dedique-se e ele vai aparecer. E aí, falando em propósito, que foi o gancho que eu peguei aqui, 91% da geração Z brasileira diz que ter um propósito é muito importante para a satisfação no trabalho. Mais do que a geração Z global, que é aproximadamente 86%. Então, nossa geração Z, nossa geração, essa galera nova, você que está aí do outro lado, precisa ter um propósito. Isso dá sentido ao que você faz ou ao que você vai fazer. E, obviamente, muitas empresas, quando contratam pessoas mais jovens, às vezes não tem esse feeling, esse trato. São gerações diferentes, vão querer coisas diferentes. Vão querer novidade, dão valores a atributos que uma geração passada ou que a minha geração talvez não dê tanto valor ou não dê valor. Então, você que é empregador, você que é empresário, você que tem empresa, ajude essas pessoas porque elas também precisam de ajuda. E a partir do momento em que essa sinergia acontece, tenha certeza que essa pessoa vai produzir como nenhuma outra e vai performar como nenhuma outra. Então não fale, porque essa geração Z não quer trabalhar. Não é isso, não é isso. E aí, para minha geração, os millennials, o propósito ele é importante para 92% dos entrevistados, o que também é acima do registro global. E aí esse dado aqui é muito interessante, olha só, esse estudo ele apontou que 48% dos jovens, quase metade da geração Z, se sentem ansiosos ou estressados o tempo todo ou durante a maior parte do tempo. Em 2023, esse número era de 50%. Então teve uma queda, mas ainda assim é um número muito, muito alarmante, pessoal. E aí no Brasil, 40% dos millennials e 39% da geração Z contribui muito para a sensação de estresse e ansiedade, sobretudo pelas longas horas de trabalho, percepção de que as decisões são adotadas de forma injusta e pela falta de reconhecimento. Não é por acaso que a saúde mental se tornou um tema mais relevante no ambiente corporativo. Para 61% dos entrevistados na geração Z brasileira, as companhias devem levar a saúde mental dos empregados a sério. E o millennial, essa percepção é de 66%. Então, a minha geração entende, olha só a diferença de uma geração para outra, entende que a saúde mental ela é mais importante, né, quando a gente compara com a geração Z, que é uma geração anterior à minha. Na verdade, a minha geração olha a saúde mental como uma coisa melhor, né, que precisa ter mais cuidado do que a geração Z, que é uma geração mais à frente. E quando a gente fala nessas novas gerações, nessas brigas entre gerações, né, que essa geração não quer trabalhar, que essa geração só quer vida boa, não é isso. Essa geração, ela tem valores, ela tem princípios, ela quer que as empresas se posicionem de forma diferente do que uma geração, do que a minha geração, do que a geração passada e assim por diante. Elas prezam por outras coisas, assim como a geração do meu filho, daqui a 20 anos, ela vai prezar por princípios, por posicionamentos diferentes da minha. E tá tudo bem, tá tudo válido, é uma mudança da sociedade. E a gente tem que observar essa mudança. Não é você aí do outro lado falar, não, essa geração não quer trabalhar aí, né? Tô nem aí para isso. Vai trabalhar do jeito que eu quero. Evolua. Porque se você conseguir mostrar essa evolução, se você conseguir mostrar esse posicionamento, todo mundo ganha. Galera, antes da gente continuar, não se esquece, aqui embaixo, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se amarrar. A Liga dos Anões, a Liga dos Canais Menores. Então cola lá nessa galera, curte conteúdo. Além disso, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. E não se esquece de me dar aquela força, aquela moral, aquele engajamento, curtir, comentar, compartilhar, se engajar.
mostra pro YouTube que você tá gostando e ajuda a gente a alcançar um maior número de pessoas. Fechou? Volta pro vídeo. E aí, pra gente concluir aqui, tem muito dado interessante nessa pesquisa. É uma pesquisa que foi feita, né, como eu falei, pela Deloitte, uma empresa de análise. Só que ela traz muitos dados. E aí, pra gente concluir, o que fazem os jovens deixarem o emprego? Os brasileiros da geração Z apontaram como principais fatores que fazem ele abandonar um emprego. A gente tem sensação de esgotamento, salário insuficiente, falta de oportunidade na carreira. E aí são números que estão acima da média global, 20%, 19% e 18% respectivamente. Então, o salário, ele está até um pouco abaixo do que a sensação de esgotamento. O cara, a pessoa, né, está sendo tão demandada, está sendo tão exigida, e aí não tem problema você exigir, né? Só que a exigência em excesso, no caso aqui, a percepção de uma geração, de gerações, é unânime. Mostra que isso está sendo um fator. Existem vários motivos que isso pode acontecer? Sim, a gente tem que aprofundar. E aí a gente entra numa discussão muito maior do que um simples resultado de pesquisa ou embates geracionais ou motivos geracionais. É cultura. Cultura, pessoal. Há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de evolução. Infelizmente, hoje, muitas pessoas que estão em posições hierárquicas dentro de empresas, elas têm uma mentalidade ou elas foram doutrinadas dentro de uma cultura, de uma mentalidade diferente dessas novas gerações. Quando essas novas gerações chegarem nos poderes, esse ciclo pode se repetir? Pode. Essa galera vai ter uma mentalidade e vai colocar em prática princípios e formas de agir que a geração 2, 3 gerações para frente pode discordar. E esses resultados vão continuar se repetindo. O ponto é educação. Educação para os níveis gerenciais, níveis executivos das empresas e transparência, comunicação. Quem está nesses cargos, quem ocupa essas posições, tem que pensar nas pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas, desses funcionários, e não olhar como simplesmente uma métrica, como uma pessoa, como não uma pessoa, né, mas como um robô, vou dizer assim, que não tem sentimentos, que não tem dias ruins, dias bons, que não tem um conflito, uma cultura diferente, e a partir disso se posicionar e ajudar essas pessoas a, dentro das suas habilidades, capacidades, entregar o melhor que ela pode para aquela função, para aquele momento, para aquela atividade que ela está. Isso é o papel do líder. E muitos líderes não estão preparados para isso. Por isso que a gente tem esses resultados absurdos de pesquisas quando a gente ouve novas gerações. Que é a galera que está chegando, cheia de gás, cheia de motivação, com uma pegada diferente, e aí bate numa cultura, bate numa liderança, não vou falar liderança, né? Num gestor, num gerente, em instâncias superiores ou até mesmo a cultura da própria empresa que impossibilita essa evolução. E aí a pessoa fica desmotivada e a gente tem a pessoa largando o emprego por essa sensação de esgotamento, por estresse, por falta de salário e assim sucessivamente. Esse vídeo era para você pensar, você que está do outro lado, que está entrando nesse mercado, reflita sobre o seu propósito, sobre o que você quer na sua vida profissional e na sua vida pessoal também, porque muito do que você faz dentro da sua vida privada influencia no mundo corporativo e vice-versa. Então pense sempre no que você quer, onde você quer chegar, qual o seu propósito de vida, escolha profissões adequadas a esse momento. Thiago, lá na frente eu vou me arrepender? Não sei, porque como eu falei, é uma mudança, é um processo. Então tome sempre as decisões melhores para o seu momento atual, não seja ansioso demais com o seu futuro, porque isso te causa problema, nem seja, né, nem se retroalimente com movimentos, com decisões negativas no seu passado, porque isso também te gera problema. Ansiedade e depressão, né, são problemas aí das duas pontas. Então tome cuidado, pense no presente, obviamente querendo ver o futuro, se posicionando para o futuro, mas tome a melhor decisão e aí lá na frente você não vai se arrepender, porque você vai continuar evoluindo, você vai chegar num momento que você vai falar, valeu a pena, valeu a pena. Beleza? Era isso que eu queria trazer. Espero que eu tenha ajudado mais do que confundido, mas novos vídeos sairão sobre esse tema aqui no canal. Fique ligado, se inscreva no Ruptura Mental. Eu quero te ajudar a você sair da caixa, pensar diferente e ser melhor. Como pessoa, como profissional, como homem, como mulher, como cidadão, como indivíduo dentro desse mundão que é o nosso planeta da Terra, dentro desse mundão que é o Brasil, nosso país, dentro do seu respectivo estado. Fechou? Espero que você tenha gostado.
Um salve e até a próxima. Valeu!